Cruzeiro, hein? O Cruzeirão, para se recuperar no Campeonato Brasileiro, joga amanhã para voltar a vencer, hein, Cruzeiro? Para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, vai pegar o Fortaleza. Tá cambaleando, né? O Lion tá sem dente, Lion Banguelo. Ganha de ninguém o Fortaleza. Amanhã no Mineirão é o Cruzeirão com o apoio da torcida no Gigante da Pampulha. Então, Cruzeiro contra o Lion em casa. Então, Cruzeiro pra cima dele, zerou! Emerson Pansieri, amanhã estaremos juntos no Mineirão com a torcida do Cruzeiro. Mais um grande jogo, mais uma oportunidade de voltar a vencer no campeonato, Pansi. Um abraço, bom dia, chega mais, Pansieri. Um abraço pra você, Tiagão. Antes de mais nada, deixa eu te desejar parabéns, que Papai do Céu te proteja muito, te abençoe. Você é um cara espetacular, de coração gigante, obrigado, generoso, amigo. É aquele que brinca, mas chega na hora de falar sério, dá aquele abraço que a gente precisa como amigo, você sabe disso. O carinho é gigante. Te agradeço, Nossas irmão. famílias se conhecem há bastante tempo, né? Então, você é um cara que todo mundo fala bem, né? Não tem um que falar mal do Thiago. Tem sim. Eu falo. O Ale Oliveira. Ia citar, inclusive, Ale Oliveira. É na zoeira, Não é nem mal, né? A verdade. Eu quero agradecer, viu, Pansi? Hoje, verdade. 41 aninhos. Não parece, né? Ninguém... Pode ir no RH que você vai ver. 41 anos, muito obrigado a todos os amigos, né, que já nos enviaram mensagens no Instagram, lá no @seu nome seu bairro, no WhatsApp, enfim. A todos que de alguma maneira, né, fizeram aquela oração, uma lembrança, que é o melhor presente que a gente tem, é isso, é o carinho das pessoas e o carinho seu também, muito importante pra mim, sabe, do respeito, o carinho e admiração que eu tenho pela nossa amizade. Então, muito obrigado pela lembrança, viu, Pansi? Agora, de presente, uma vitória do Cruzeiro amanhã no Mineirão pra ficar legal, né, Pansi? Ia ficar maravilhoso, com certeza, Tiagão. Então o Cruzeiro se prepara hoje à tarde na Toca da Raposa. Amanhã é de descanso para os atletas, só indo na toca aqueles que estão em recuperação, o Mateuzinho, né, o Matheus Henrique, o próprio Sinisterra, o Janderson e o Fagner. A turma mesmo que vai para o jogo se reúne à tarde na Toca da Raposa e começa a preparação para o duelo contra o Fortaleza, rodada 29 do Campeonato Brasileiro. O Estão Eletrônico marcou 11h45 e para esse jogo vamos mapear os problemas do técnico Leonardo Jardim. Começando no gol, o Cássio tá fora, algo que você bem relatava, Tiagão, no clássico contra o Atlético. Teve ali aquela pancada na cabeça com o William, né? E aí o protocolo de concussão é que o jogador se recupere, são 5 dias, então o atleta tá fora, vai ser substituído pelo Léo Aragão. A boa notícia é que o Cássio tá bem, não teve nenhum problema, nada sério, nada grave, como você relatava ontem no programa. E aí, pra lateral esquerda, Kaique tá jogando muita bola, tá fora, né? Suspenso com o 3º cartão amarelo. A tendência é que o Cauã Prates assuma essa posição, até não foi liberado para a seleção sub-17. Cruzeiro sabia que poderia ter essa necessidade do Cauã e tá aí sendo utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Pro ataque, uma mudança certa. O Caio Jorge tá fora suspenso, foi expulso no clássico, e aí é uma chance pro Gabigol. O Gabigol tem tudo para começar o jogo amanhã, Tiagão. Emerson Pansieri com informações do Cruzeiro. Quero ouvir os comentaristas da Itatiaia, Ale Oliveira e Nath Fiuza. Cruzeiro não vence há 4 jogos. O Palmeiras, né, agora impôs 8 pontos de diferença na liderança do campeonato. Palmeiras com 61 pontos. O Cruzeiro com 53. O Flamengo tá ali com 58 entre Palmeiras e Cruzeiro. Já, né, semana que vem, vamos ter esse jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Para além disso, Nath Fiuza, Cruzeiro precisa voltar a vencer. Eu, sem fazer terra arrasada, mas sinto que esse é o momento de maior instabilidade do Cruzeiro, tecnicamente falando, desde a chegada do Leonardo Jardim. Não fez nenhum jogo desastroso, o Nath Fiuza, e vai fazer, viu, que é normal, acontece, não tem como ter aquele voo de Cruzeiro o tempo inteiro, né, fazendo uma analogia com a aviação, mas o Cruzeiro precisa de uma resposta e tem que voltar a vencer. E convenhamos, hein, Nath, com esse Fortaleza, com a campanha horrível, a pancada que o Fortaleza tomou do Vasco, com 1 a mais dentro de casa, o Lion tá grog. É hora de aproveitar, hein, Nath? Bom dia.
Com certeza, Thiago. Bom dia, viu? Um abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, nesse sextou, né? Sextou do seu aniversário, parabéns, Deus te abençoe. Mandar um abraço também pro meu irmão, que tá fazendo aniversário hoje. Qual o nome dele? Guilherme. Alô, Gui, parabéns. Gui, tá fazendo aniversário hoje também, esse 17 de outubro. É o inimigo do aniversário. Ele odeia aniversários. Então, no dia do aniversário dele, ninguém vai o parabenizar. Vamos ignorá-lo nessa data. Mas, ô, Guilherme, parabéns, amigo. Saúde e paz pra você. Pois é, vocês são aí do mesmo Guilherme dia. Cruzeirense, hein? Será? Não sei, hein? Não sei. Vai torcer pro Cruzeirão amanhã, Guilherme. Deixa pra lá. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos falar do Cruzeiro, então. Só são 4 rodadas, né, Thiago, que o Cruzeiro não vence, mas se você for fazer um balanço aí desses 4 jogos, os empates contra o Atlético e contra o Flamengo, eu acho que são empates que estão no roteiro. O jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, um jogo muito complicado, e o empate no Clássico, o Cruzeiro na condição de visitante, já se esperava um jogo muito difícil, ainda mais o desenho da partida, o Cruzeiro com um atleta a menos. Mas o que torna esse cenário aí um pouco mais instável, a derrota para o Vasco, né, que não estava no script, e muito menos o empate com o Sport dentro do Mineirão. E é por isso que esse jogo contra o Fortaleza é muito importante, porque o Cruzeiro tem repetido ao longo do Brasileirão essa sina, né, de ir muito bem contra os times da parte de cima da tabela. O Cruzeiro aí é o terror, né, do G6, ganhou de todo mundo pelo menos uma vez, Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Botafogo, Bahia, mas desperdiçou pontos contra equipes que estão mais na parte de baixo da tabela, em especial o Santos, também desperdiçou pontos para o Sport, e agora não pode deixar com que isso se repita contra o Fortaleza. E é um momento importante do torcedor demonstrar esse apoio, né, reforçar esse apoio, encher o Mineirão, porque tem o jogo contra o Palmeiras na sequência, que é mais uma daquelas finais do campeonato de pontos corridos. Acho até que o Cruzeiro, né, se distanciou de vez dessa briga, mas é um confronto importante para a manutenção do objetivo principal, que é a vaga na Libertadores. E é aquele jogo que mexe com a temporada, que mexe com o time, e é importante que o Cruzeiro continue mantendo, né, o Thiago, o nível de concentração, de foco e de competitividade, pensando lá em dezembro a Copa do Brasil. O Ale Oliveira, é natural que haja instabilidade na campanha, né? O Palmeiras mesmo tá crescendo agora, né? Tá fazendo essa arrancada importante, o sprint, mas ao longo do ano teve por várias vezes críticas, a relação abalada com a torcida. O Cruzeiro não tem nada disso, né? A torcida continua abraçando o time, continua acreditando no time, mas precisa voltar a vencer, para voltar a ter aquela confiança, voltar a ter a boa sequência que vinha tendo no campeonato. Bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Tiagão, os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Também quero te parabenizar, né, porque você é um cara que muita gente fala, não, mas ele é feio, mas ele não tem talento. Você viu que ele se sentiu pressionado, né, que todo mundo parabenizou. Exatamente. Não, mas ele é traíra. Mas foi demitido do outro centro de custo. Mas ele não convida ninguém para ir na casa dele, e quando convida, rouba a picanha, né, aquela maturada. Muito obrigado, Ale Oliveira, obrigado pela estação. E o Cruzeiro, Ale Oliveira. Ele fez igual o professor Girafales no Chaves, né? Eu tenho você em autoestima, sou muito grato pela nossa amizade, viu? Mesmo com esses pequeninos defeitos. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que comemorar mesmo, evidentemente não um momento, né? Porque você já disse aí 4 jogos sem vencer, 3 empates seguidos. E nesse período o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, ganhou os últimos 4 jogos, mas a campanha, a temporada como um todo é muito boa. Eu sempre gosto de trazer para o nosso reality, né? Para a nossa realidade, falando do filme, um filme um pouco antigo, é verdade, que chama Efeito Borboleta. Sabe, tá ligado não? Já viu o filme Efeito Borboleta? Já falou dele aqui umas 30 vezes, é o famoso déjà vu. E aí, se o torcedor, você que é um torcedor que é mais fanático, assim, aquele cara que é o Cruzeiro até a morte e tal, se chegasse pra você depois da eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro pro América nos pênaltis, falasse, quer chegar em 28 rodadas do Campeonato Brasileiro, entre os 3 primeiros, e na semifinal da Copa do Brasil, você quer assinar aqui? Não precisa nem jogar, você vai cair direto nesse mês de outubro. Eu acho difícil que alguém não aceitasse, né? Então acho que o torcedor tem que entender que essa oscilação é normal e o Léo Jardim falou sobre ela, inclusive para o Pansieri, e trabalhar para tentar conseguir os seus objetivos, que realmente para título é muito complicado, não é nem demérito do Cruzeiro, né? A gente já falou da campanha do Palmeiras, que tem 5 pontos a mais do que o Botafogo no ano passado nessa mesma rodada. Acho que é mérito dos seus adversários,
e tá bem, fazer o seu máximo, né? Até porque o Fortaleza tá numa situação difícil. Fortaleza só tem uma vitória como visitante dos 12 jogos fora de casa, são 3 derrotas nas últimas 5 rodadas e é um virtual rebaixado. Então o Cruzeiro tem que fazer a sua parte, voltar a jogar em alto nível, porque o torcedor realmente tem que comemorar a temporada. A gente vai falar mais do Cruzeiro, eu quero já a análise da Nath e do Alê sobre o Gabigol, né? Vai pro jogo, não tem o Caio Jorge, o Gabigol vai dar conta do recado, pediu tanto aí espaço, minutagem, chegou a hora de mostrar serviço, hein, Gabriel Barbosa? A gente vai detalhar também a presença da torcida, jogo no horário ruim, né? 9 da noite, será que a torcida do Cruzeirão vai bater o ponto? Ô Emerson Pansieri, como é que tá a expectativa de público pra amanhã? O horário não ajuda, sabadão às 9 da noite, mas convenhamos, né? Esse ano, torcida do Cruzeiro tá dando um show, não importa o dia, não importa o horário, tem sido sempre Mineirão com casa cheia. Vamos repetir o filme amanhã ou o pessoal deu uma desanimada depois do clássico, Pansi? Não, a turma tá comprando, já passou de 30 mil, né, com aquela promoção para os sócios do Cruzeiro, R$30 nos setores, né, que o torcedor for lá escolher, né, o torcedor escolhe o setor. Quem é sócio tem esse benefício de pagar R$30 e a venda então passando dos 30 mil. Thiago, sinceramente, você que tem essa expertise de estar com a torcida, de trazer também esses números aqui na Itatiaia, né, por vários anos, faz esse trabalho também junto com o nosso torcedor, eu acho que, e o nosso ouvinte, eu acho que vai passar, vai chegar uns 40, 38, 40 mil. De repente, se a venda essa tarde for boa, amanhã também de manhã, deve chegar nesse número aí de 38, 40, 36, nessa casa aí para o duelo contra o Fortaleza. Não sei se chega aos 45 mil aí que o próprio Mineirão passou, não. Mas vai ficar nessa casa, jogo às 9 horas da noite, duelo dentro de casa com o Cruzeiro, fazendo esse movimento também de trabalho à tarde seguido de concentração. Ô Thiago, você falou de torcida e perguntou sobre o jogo, especificamente amanhã. Deixa eu trazer uma informação do nosso João Marcelo Cardoso e também do Lucas Barbosa no itatiaiaesporte.com.br. O Cruzeiro já vendeu mais de 50 mil camisas. Essa número 3 que sorteamos aqui no Rádio Esportes, mais de 50 mil camisas em menos de um mês, é um recorde interno, né, do clube. E outro detalhe, o Cruzeiro trabalha para expansão também de lojas do Cruzeiro aí no interior. Então o torcedor fica no interior querendo lojas, o Cruzeiro trabalha a expectativa de chegar a 50 lojas no interior. Esse também é o número que o Cruzeiro trabalha. Foi a entrevista que eles fizeram com o Marconi Barbosa, diretor de marketing do Cruzeiro. Quem quer mais notícias, mais informações, está no itatiaiaesporte.com.br. Eu estive ontem com o Marconi Barbosa, inclusive no evento SAF, o Fórum SAF 2025. Um abraço pro Paulo Lasmar, que organizou o evento. Tive a oportunidade de palestrar com o Pedrão também, lá do Atlético, o Sérgio Xavier, nosso colega do Sport TV. E o Marconi falava justamente sobre isso, né? Mais de quase 55 mil camisas vendidas, é um número muito expressivo. Você coloca aí a R$400 cada camisa, hein? Faturou a grana, hein, Marconi? Mas a camisa em homenagem ao Rio São Francisco, ficou muito legal, muito bonita e uma sacada inteligente. Ale Oliveira, depois que você arrumar essa briga com o cabo do carregador do telefone... Estou à sua disposição. Caio Jorge tá fora, o KJ. É bem verdade que, assim como todo time não vive a sua melhor fase, qual o tamanho dessa ausência? Gabigol, muda muito a configuração de jogo do Cruzeiro para amanhã. O Gabriel Barbosa vai suprir à altura a ausência do KJ, Lê? Eu acho que, embora tenha ali algumas diferenças no estilo, né? Por exemplo, na marcação ali na primeira linha, aquela pressão que o Cruzeiro gosta de dar, o Caio Jorge é bem mais eficiente, né? Ele tem mais essa característica, também tem mais poder ali de marcação mesmo. Aquela bola longa, né, que o Cruzeiro gosta de explorar, o Caio Jorge normalmente leva vantagem sobre os defensores adversários. Não é o estilo do Gabigol. O Gabigol gosta mais de bola no pé, de fazer uma tabela, de fazer até a função de pivô. Então tem essas duas mudanças principais. Mas quem tem um Gabigol como opção do banco de reservas para essas eventualidades, eu acho que está muito bem servido, né? O Gabigol é um grande jogador e faz uma boa temporada, sim. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que dos últimos 3 anos do Gabigol, esse é o seu melhor momento. É que ele não tem ali a condição de titular
por vários motivos, né? Mas ele, quando entra, sempre entra bem. Embora eu tenha feito a ressalva que no clássico, né, no último jogo, eu não teria o colocado. Gosto muito do futebol dele, acho ele muito eficiente, acho que deveria ter mais minutos, mas eu não teria o colocado porque ali era um jogador a menos que estava o Cruzeiro para segurar principalmente o resultado. Precisava de mais alguém que auxiliasse na marcação, no momento defensivo e tivesse velocidade no contra-ataque. O Gabigol não tem nenhuma dessas duas, né? Então acho que não seria o nome indicado. Discordei do brilhante Léo Jardim nessa. Mas para jogar contra o Fortaleza, eu acho que... Você teria colocado o quê? O Arroio? O Arroio. Ele marca mais e tem muito mais velocidade. Mas, de qualquer maneira, para começar o jogo contra o Fortaleza, não tenho dúvida nenhuma que o Gabigol vai e vai muito bem, viu, Carecone? Ô, Nath Fiuza, o torcedor do Cruzeiro, né? A gente sabe do carinho que tem pelo Caio Jorge e ele fica mais evidente quando a gente observa a escalação ali. A Poliana Andrade, a Poli, faz a locução lá no Mineirão, vai escalando o time ali no telão e quando chega no nome do Caio Jorge, parece gol do Cruzeiro, né? Ele tá arrastando uma legião de torcedores, principalmente os mais jovens, né? A criançada adora o KJ. O tamanho dessa ausência para amanhã também fica uma preocupação, né, de tribunal, se o Caio Jorge já tem data para ser julgado. Primeira expulsão dele, né? Mas está vivendo um momento de seca já há algum tempo com os gols. Ele que é o artilheiro do time na temporada, Nath. E isso dele ser o artilheiro também do Brasileirão, né? Isso faz muita diferença. O torcedor está empolgado com essa possibilidade de ter o seu goleador como o goleador máximo da competição, Caio Jorge regulando e fazendo a diferença para o Cruzeiro. É uma ausência muito importante, mas é para esses momentos que você tem que ter um cara como o Gabigol como opção, né? A gente fala da força do elenco, essa força tem que aparecer no sábado contra o Fortaleza. O Gabigol tem que aproveitar essa oportunidade, como ele tem feito em outros jogos. Se você pega ali, né, o ranking da artilharia do Brasileirão, você tem ali Caio Jorge, Arrascaeta, Vitor Roque, Verratti, enfim, como os maiores goleadores neste momento, mas o Gabigol tem 6 gols, ele tem mais gols que o Cano, que é um cara que joga com mais regularidade, tem o mesmo número de gols do Matheus Pereira, ele tem o mesmo número de gols do Luciano, que é um titular do São Paulo, ele tem aí mais gols que o Hulk, que é um titular quase que absoluto até então do Atlético, né? Ele tem mais gols que o Rony, que é um cara que joga muito, tem muita minutagem também. Ele tem mais gols que o Borré lá no Internacional, que o Depay lá no Corinthians. Então, assim, para mostrar que, apesar dele não ser titular e não ter uma minutagem tão alta em todas as partidas, sempre que acionado ele vem correspondendo. Mas além das mudanças forçadas, Thiago, por suspensão e a questão do Cássio, eu faria mais uma mudança no time. Qual? Arroio, entre os titulares, né? Vai pegar o Fortaleza, desesperado, dentro de casa. Com na vaga de quem? Aí eu acho que deveria ser na vaga do Christian. É claro que o pessoal questiona muito mais o Wanderson do que o Christian, até porque o Wanderson é um atacante que não faz gol, ainda que tenha a sua função tática importante no time. Mas eu achei que o Arroio, Pan, se você até pode me ajudar nessa que você estava lá, no jogo contra o Sport, quando o Arroio muda de lado e ele vai para a esquerda, para o Christian entrar no jogo, porque acontece, né, o problema lá da substituição, eu senti que o Arroio caiu muito. O Arroio vai melhor pelo lado direito, se aproximando mais do Matheus Pereira, que tem uma tendência, às vezes, de cair também mais pelo lado direito. Isso aconteceu com muita eficiência na partida contra o Bahia, lá na Fonte Nova, que foi quando o Cruzeiro conseguiu virar o jogo. Então, eu acho que o Leonardo Jardim pode soltar um pouco mais o time. O Cruzeirense está empolgado, precisa desses 3 pontos. O Fortaleza está desesperado, vai ter que se expor. E o lado esquerdo, que é o lado do Wanderson, você não tem o Sinisterra neste momento e você vai ter a alteração do lateral, que é o Cauã Prates, que é um menino que eu acho que passa muita segurança, mas aí talvez você ter o Wanderson por ali auxiliando numa cobertura, você também não deixa o lado esquerdo todo mudado. Você mexe só do outro lado e ter um cara como o Arroio, tendo o Gabigol como centroavante, o Gabigol é um cara de mais presença de área também, então isso pode fazer a diferença. Eu iria por esse caminho, viu, Thiago? Thiago, é por isso que eu coloquei pelo menos 3 mudanças, né? Porque tem uma mudança ainda que vai acontecer e aí é uma mudança que o torcedor gosta e muito, que é o Fabrício Bruno, né? De volta à defesa do Cruzeiro, tava com a seleção brasileira, treina hoje e já vai pro jogo amanhã sem problemas e é também aquele jogo que o torcedor tá preparando aí, aquele abraço ao Fabrício Bruno, sabe que é um atleta que vem atuando muito bem com a camisa celeste, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não chegou na seleção brasileira à toa e volta
ao time titular, ao lado do Vidalba. Por isso, mais de 3 mudanças e ainda a Nath sugerindo mais uma para essa equipe do técnico Leonardo Jardim, seu nome, seu bairro. Boa, Emerson Pansieri. Amanhã estaremos juntos na cobertura da Itatiaia no Mineirão, com o jogão entre Cruzeiro e Fortaleza. Ô, Lion! Não, Lion tá mal, hein? No Mineirão não, Lion. Ô, Fortaleza, no Mineirão não. No Gigante da Pampulha, eu sou muito mais o Cruzeirão.